Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Patrícia, pelo convite e pelo Direito GV Rio, pela hospitalidade hoje aqui. É legal ver tantos alunos também, estudantes presentes no ambiente acadêmico. A minha profissão está mais ligada a fazer perguntas e escutar, mas hoje aqui vou cumprir o papel de falar e colocar um pouco a posição de quem milita na imprensa. Gostaria, então, de colocar alguns pontos. O debate em torno do Marco Civil da Internet, intensamente capitaneado aí pelo deputado Molon e intensamente discutido também no Legislativo, ele é recheado de tecnicalidades, recheado de detalhes e bastante complexo. Mas, em meio a essa complexidade toda, do ponto de vista de um editor, né, e de um zelador da liberdade de expressão, me parece interessante assim, sublinhar alguns aspectos. Primeiro, que acho que para quem publica, quem edita, quem divulga informações, eu acho essencial que tudo seja avaliado a posteriori. Ou seja, os publicadores, os editores de livros, de revistas, de sites, de jornais, de periódicos, de newsletters, o que seja, devem responder pelo que publicam e, inclusive, responder legalmente, evidentemente, pelo que publicam e amadurecer com isso, mas com a liberdade plena de publicar. Né? Esse é um debate que volta e meia ocorre quando diversos veículos da imprensa brasileira hoje ainda sofrem, embora sejamos um país com liberdade de imprensa, mas ainda sofrem com censuras judiciais, sentenças judiciais que impedem a publicação. Né? A nosso ver, isso é extremamente prejudicial ao processo de amadurecimento da sociedade. Né? A publicação deve responder a posteriori pelo que publica e jamais ser impedida previamente de publicar, o que caracterizaria a censura prévia. Até já se escreveu recentemente que censura prévia é até uma redundância, que toda censura é prévia. Né? Outro aspecto que me parece importante sublinhar, e essa discussão é bastante contemporânea, é a manutenção do caráter público, igualitário e de igualdade de condições de tráfego e de publicação de conteúdo. Né? Esse aspecto me parece especialmente importante no momento em que nós vivemos uma transição de um modelo público para um modelo privado. Eu me explico. Quando a internet foi inventada e se tornou comercialmente viável, lá na década de 90, né, com os navegadores, ela tornou-se uma plataforma pública, né, vinda das academias, do ambiente DOS, dos BBS, né, das BitNets. Né, ela se tornou, com os navegadores, uma plataforma pública de publicação, em que qualquer editor, publicador, enfim, entidade, empresa, pode montar a sua plataforma e dialogar com o seu público. No momento, com as chamadas redes sociais, ela passa por uma privatização desse ambiente público. Na medida em que Facebook e Twitter e Google+, em certa medida, está vindo aí também, mas são empresas privadas, né, que construíram um ambiente de interação absolutamente privado e com seus algoritmos controlando isso tudo e, inclusive, faturando publicitariamente os conteúdos gerados pelos seus membros. Todas as atividades absolutamente lícitas. Nos cabe apenas prestar atenção no caráter privado que esse ambiente de troca tem tomado, em oposição ao caráter genuinamente público da internet dos anos já Jurássica, né? Para alguns alunos não tinham nem nascido ou engatinhavam quando a internet lá atrás começou. No caso, então, voltando então ao caso a questão da liberdade de publicação, e com a felicidade, com a alegria de estar numa casa em que se estuda direito, né, nessa tarde, e eu diria aqui que os cursos de direito deram tantos jornalistas, né, a nossa Cláudia Trevisan, correspondente em Washington, é advogada, além de jornalista. Advogada primeiro, né? Foi primeiro advogada, primeiro se formou em direito, depois fez jornalismo. Mas então, com a alegria de estar numa casa... Pois não?
Pois é. Com a alegria de estar numa casa onde se estuda direito, eu queria sublinhar um aspecto que veio muito à tona. Estão ouvindo aqui? Não. Alô? Alô? Veio muito à tona. Alô? Veio muito à tona quando o Estadão sofreu sentença ainda vigente de censura judicial em 2009, na época em que foi proibido por uma sentença judicial de publicar informações sobre uma operação da Polícia Federal, e uma dicotomia que eu queria resgatar aqui. Na época, eu até escrevi um artigo no Estadão dizendo isso, que eu achava um grande equívoco o que se fazia, então, ao ler a sentença do juiz, né, a oposição entre a missão de um juiz e de um repórter. Né? E eu queria resgatar isso nessa tarde. Quer dizer, os tempos e métodos do juiz, do repórter, são absolutamente distintos e ocorrem em momentos saudavelmente diferentes. Né? O repórter opera quanto antes melhor. Né? O repórter é o sujeito da antecipação, né? De trazer à tona o que não quer ser mostrado, de perguntar o que não quer ser respondido, né? de mostrar, de tentar mostrar o que alguém prefere que fique oculto. Né? Já o juiz atua quanto mais a posteriori melhor, com quanto mais informações, quanto mais coisas vierem à tona e a público, melhor será a sua missão. Então são tarefas muito distantes no tempo. Né? Acho que é muito pouco saudável para a democracia colocar no mesmo momento a atuação do juiz em oposição à atuação de um repórter. Repito, o repórter tenta antecipar e trabalha o quanto antes melhor. O juiz trabalha com o máximo de informações expostas a público possível. Na ocasião, surgiu um outro debate intenso que nos remete aos 25 anos da nossa Constituição, que é a oposição entre a missão da imprensa de expor e o direito à privacidade. Isso está muito claro, a meu ver, na Constituição, que reza pela privacidade, mas, ao mesmo tempo, proclama que a liberdade de expressão deve ser plena e que todos respondam com responsabilidade, enfim, amadureçam com responsabilidade em torno disso. É um debate complexo. Acho que o caso da detenção da nossa repórter em Yale, a qual eu reputo seja um equívoco de um chefe de segurança local. Não acredito, professor Falcão, com todo respeito a Harvard, Yale, a toda a Ivy League, né? Não acredito, tanto que a faculdade imediatamente atuou. Né? Acho que foi uma ação, acreditamos que tenha sido uma ação isolada de um chefe de segurança local, mas pode denotar uma má compreensão da sociedade do papel da imprensa, que é incômodo por si. Ele é incômodo por definição. A imprensa existe para perguntar o que não quer ser respondido, para estar onde não se é desejado, por que não? Né? E para ser esse contraponto ao desenvolvimento das empresas, das instituições, das entidades, dos institutos e das ações coletivas de um modo geral. Ela é sempre aquele fiel incômodo da sociedade, sempre foi, sempre será, e todos seremos melhores com uma imprensa livre que incomode. O pior é o contrário. E que uma imprensa livre que incomode com todas as suas mazelas e que amadureça, que é falível como toda obra humana, mas que tem que ser amadurecida pela sociedade, mas respondendo pelo que publica em liberdade. Então, acho que aí muito pode se falar, os Estados Unidos vivem uma paranoia, foi uma coisa exagerada. Achamos que se trata de um exagero localizado em si, né, mas que pode emitir um sinal de alerta para que debatamos a importância do papel da imprensa na sociedade, assim como o papel do Estado de Direito. Acreditamos nós, editores, que eles não se opõem, que eles se complementam. Então, isso dito, fico por aqui para o nosso debate. Muito obrigado.